E hoje, Dia das Mães, e nós estamos celebrando nesse mês, o mês da família, e nesse mês nós estamos tocando então em assuntos pertinentes para a família, coisas que tocam a nossa vida familiar, a partir do Evangelho, do ensino da palavra, orientações que o Evangelho tem para dar para a nossa vida familiar. E nós temos falado disso já desde o domingo passado. E hoje eu quero conversar, irmãos, sobre um ponto que é absolutamente essencial para a nossa vida familiar e em todos os níveis, especialmente a vida conjugal, que é sobre o perdão. O perdão, o exercício do perdão, a liberação do perdão nos nossos relacionamentos familiares. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 18, nós vamos ler do verso 21 até o verso 35. Mateus 18, do verso 21 até o verso 35. Palavras de Jesus a respeito do perdão. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí Pedro tenta dar uma de migué, assim, jogar um número baixo, né? Ele fala assim, até 7 vezes. Só que com Jesus não dá para dar migué, né, irmãos? Não dá para dar aquela enrolada em Jesus, né, irmãos? E aí Jesus respondeu, o verso 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes. Aí acho que Pedro falou, nossa, que legal, né? Não digo a você que perdoe até 7 vezes. Aí Jesus completa, e aí o Pedro cai da cadeira, né? Jesus fala assim, até 70 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Então, significa que você pega uma planilha, faz 490 quadradinhos e fica contando, né? Ó, já perdoei esse traste 122 vezes, faltam tantas vezes, né? Não é disso que Jesus está falando, né, irmãos? Não é para fazer uma planilha no Excel para ver quantas vezes você já perdoou a pessoa, né? Mas Jesus está falando aqui do ato contínuo do perdão, que nós precisamos despender na nossa vida. Então Jesus diz isso e aí ele põe uma parábola. Por isso, porque a gente deve perdoar até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E é muito dinheiro, 10.000 talentos. Hoje é muito dinheiro e na época também era muito dinheiro, né, irmãos? Isso, colocando num valor da época, Jesus está falando aqui dizem alguns estudiosos, no valor da época seria assim, 60 milhões de denários, tá? Então anota aí. Ele devia quanto? 60 milhões de denários, pegando a moeda da época, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, claro, né? Como é que vai pagar 60 milhões de denários? Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, sublinhe na sua Bíblia essa palavra, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28, esse sujeito que foi perdoado dos seus 60 milhões de denários, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? 100 denários. Ele devia 60 milhões de denários e o conservo dele agora lhe deve 100 denários. Ele então fez o quê? Agarrando-o, começou a sufocá-lo. Agarrou o sujeito pelo pescoço e começou a sufocar e chacoalhar assim, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, como ele fez diante do rei, né? Caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você.
Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Vamos ler juntos os versos 32 e 33 agora? Vamos ler juntos? Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, ele ficou indignado, e indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, diz Jesus, preste atenção, olha a seriedade disso, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo, verdadeiramente, não é só da cara para fora, não é fake, mas é do íntimo, é honestamente, é com toda a sinceridade, não perdoarem cada um a seu irmão. Amém, irmãos? Que palavras essas de Jesus. E eu queria falar hoje então sobre esse tema tão importante para a nossa vida de um modo geral, mas para a vida na família, o perdão na família, na noite de hoje. Perdão entre casais que precisam aí se perdoarem mutuamente, do íntimo, verdadeiramente e honestamente. Perdão entre pais e filhos, filhos e pais, que precisam também muitas vezes se perdoarem. E perdão entre irmãos, perdão na família. Às vezes tem muito irmão de sangue, que não se fala, irmão de sangue, um magoado terrivelmente com o outro. Jesus fala aqui sobre a dinâmica do perdão. Perdoar 70 vezes 7 é o que Jesus nos ensina aqui. Por quê, irmãos? Porque a família é um lugar onde podem aparecer muitas feridas na nossa vida. Família é um lugar onde muitas vezes traumas profundos acontecem. No nosso ambiente familiar, na nossa educação familiar, não é raro acontecer de nós recebermos, às vezes, palavras que machucam e que ferem. E não sei se você sabe, mas palavras ferem muito mais do que um tapa, porque as palavras penetram na alma da gente. Não é raro no nosso ambiente familiar nós recebermos, às vezes, palavras que nos desencorajam profundamente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém, no ambiente familiar. Dentro do ambiente familiar, é possível e não é raro acontecer, por exemplo, experiências de rejeição. Rejeição. Quando a gente experimenta assim uma preferência, tipo Jacó e José, lembra da história? Uma preferência por um em detrimento dos outros, e a gente vai se sentindo rejeitado, e aquilo vai produzindo profundas marcas na vida, ou a autoestima da gente vai lá embaixo, ou ira, raiva e revolta. Enfim, são todas marcas dessas realidades familiares. A família é um lugar onde esse tipo de coisa pode acontecer. Casais que se ferem, casais com palavras, com agressões, e é interessante, né? À medida que a gente casa e vai passando o tempo, a gente sabe exatamente onde é o tendão de Aquiles do cônjuge. É ou não é verdade? Sabe ou não sabe? Ah, sabe. Vocês sabem, né, irmãs, onde é o tendão de Aquiles do seu marido, né?
onde é o ponto fraco, aonde eu pego ele assim para dizer assim, ó, e o marido da mulher, e muitas vezes a gente agride com palavras, e Deus, em nome de Jesus, queira que jamais chegue a outro tipo de violência, mas não é raro acontecer de muita violência entre casais e no ambiente familiar, e os irmãos têm visto isso semanalmente, nós temos visto isso na nossa sociedade, casos de agressão, de feminicídio e tanta coisa horrível que tem acontecido por aí. Perdão na família. Por isso que a gente tem que aprender o caminho do perdão nos nossos relacionamentos familiares, porque é através da experiência do perdão que nós vamos tratando todas essas feridas e traumas que vão surgindo dentro da gente, e a gente não fica refém daquilo, a gente não fica preso àquilo, aquela palavra, aquilo que foi dito, perdão, o exercício de perdoar. Você viu que na parábola que nós lemos, olha que coisa curiosa, quem é a pessoa que acaba na prisão? Quem é a pessoa que acaba na prisão? Nós lemos na parábola. Quem? Não é curioso que é justamente a pessoa que não perdoou o seu irmão, foi ele que acabou na prisão, foi ele que acabou preso, porque é exatamente isso que acontece quando a gente não vai se exercitando no perdão. Nós acabamos na prisão, uma prisão emocional, uma prisão espiritual. Por exemplo, tem gente que o pai já morreu há 30 anos, mas o sujeito ainda está preso ao pai. Preso a algo que o pai disse lá em 1995. E ele não perdoa, então o coração dele está lá em 1995 ainda. Está lá. Está preso lá, há uma coisa que foi dita lá, e ele remói, e ele relembra, ele sente raiva, ou ele sente dor, ou ele está lá, não segue, não vai adiante, fica preso. Por isso esse exercício tão fundamental do perdão nas nossas vidas. E aqui nós temos dado por Jesus algumas coisas interessantes. Eu não vou ler, mas assim, você pode ler em casa. Jesus fala aqui do perdão e sobre como acertar relacionamentos aqui no capítulo 18. Jesus nos dá o caminho do evangelho para isso. E no capítulo 19, olha que interessante o tema que vem no capítulo 19, é divórcio, é a questão do divórcio. É interessante essa sequência que o evangelho coloca, ele fala sobre o perdão, porque se nós não aprendermos esse caminho do perdão, possivelmente os nossos relacionamentos vão acabar nesse desastre. É a sequência que o evangelho coloca logo depois, mostrando a relevância e a importância disso para as nossas vidas. Capítulo 19 de Mateus. Mas aqui, no capítulo 18, Jesus nos dá algumas razões. Eu anotei aqui 5 razões do porquê nós precisamos liberar o perdão dentro dos nossos relacionamentos familiares. Nós precisamos nos exercitar nessa decisão de perdoar aquele que nos feriu ou que tem nos ferido. Primeira razão que Jesus nos dá aqui é porque todos nós somos devedores e não temos como pagar a nossa dívida. Todos nós somos devedores. O sujeito devia 60 milhões, um outro devia 100, mas todo mundo devia aqui nessa parábola. Isso aqui é uma parábola sobre devedores. E a gente tem que entender, por que eu tenho que liberar perdão? Porque eu também preciso de perdão. Por que eu tenho que ser compassivo e paciente com o outro? Sabe por quê? Porque o outro também tem que ser compassivo e paciente comigo. Porque todos nós somos devedores. Todos nós. É a primeira razão que Jesus coloca aqui. Por que perdoar o cônjuge? Porque o meu cônjuge também precisa me aguentar. Assim como você tem que ser paciente com ele, com o seu cônjuge tem que ser paciente com você também.
E quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? O meu pai dizia assim, ó, uma coisa muito importante, filho, que você precisa comprar na vida é um espelho. Compre um espelho e se olhe no espelho, porque você precisa enxergar o quão necessitado do perdão você é. Sempre. Todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. E assim como eu preciso ser paciente em alguma coisa na minha família, a minha família também precisa ser paciente comigo. Meu cônjuge, a minha esposa precisa ser paciente comigo. Com a minha teimosia, com as coisas que eu faço. Ela precisa ser paciente. Ou vocês acham que o alemão aqui não é teimoso? É teimoso. Eu sei ser teimoso, irmãos, quando eu quero. Eu chamo isso, eu dou uma ajeitada e chamo de perseverança. Não, eu sou perseverante. A minha mulher fala assim, não, você é teimoso mesmo. Você é teimosia de alemão. E eu falo assim, aí, você é teimosa porque você é japonesa. Então, está tudo certo. Mas por quê? Porque todo mundo precisa de perdão. Não tem como pagar essa dívida. Não tem. Segunda razão que Jesus coloca aqui é porque todos nós recebemos graça e misericórdia. Todos nós recebemos graça e misericórdia de Deus, diz Jesus aqui na parábola que nós lemos. O sujeito não tinha como pagar aquela dívida e a dívida lhe foi perdoada. Deus me tratou com graça e misericórdia. É por isso que eu devo tratar o meu irmão com graça e com misericórdia. A terceira razão que Jesus nos dá aqui, por que a gente precisa crescer na questão do perdão, especialmente na família, é que tudo o que o nosso próximo, tudo o que o meu irmão me deve, é muito menos do que aquilo que devemos a Deus. Tudo que o meu irmão, se tem algum irmão que eu estou magoado, ele me deve algo, eu entrei em conflito com ele, tudo que ele me deve é infinitamente menor do que eu devo para Deus e que Deus me perdoou. Como eu falei, a dívida do sujeito aqui para com o rei, com o senhor, era de 60 milhões de denários. A dívida do seu irmão para com ele era de 100. E com isso Jesus está ensinando aqui uma desproporção imensa, e por isso que como eu fui perdoado imensamente por Deus, e sou continuamente perdoado, irmãos. Eu não fui só perdoado no passado, mas Deus continuamente despende graça sobre a minha vida. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é isso que diz a palavra? Não, eis o Cordeiro de Deus que tira no tempo presente, agora, hoje, nesse momento. Eu tenho um advogado junto ao Pai que intercede por mim. Ele intercede. Ele me defende na presença de Deus, diz a primeira carta de João, hoje, agora. Porque se não fosse o perdão radical de Deus, meus irmãos, nós seríamos exterminados da face da terra. Mas Ele nos perdoou, Ele nos perdoa. E tudo o que o meu irmão me deve é muito menos do que aquilo que nós devemos a Deus, e em Deus encontramos graça e misericórdia. Quarta razão, quem recebeu a compaixão de Deus tem o chamado para demonstrar compaixão ao seu próximo. Tem um chamado de Deus. Capítulo 18, olha o que Deus aqui, né, o Senhor, o Rei, disse no verso 32 e 33. Olha só, versos 32 e 33. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado. Eu acho muito interessante essa expressão, malvado. Malvado porque você tratou o teu irmão assim, desse jeito, servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Você não deveria ter, não é um dever, é um chamado,
é uma responsabilidade, porque nós, irmãos, fomos chamados para ser imitadores de Deus. Nós estamos sendo transformados para sermos parecidos com Jesus. O alvo da nossa vida, o grande alvo da nossa vida, é nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Aqui, nesse mundo, reagindo às coisas, os comportamentos, as decisões, tendo Jesus como nossa referência, e eu vou ficando parecido com o meu Senhor. A minha resposta às questões da vida tem que ser uma resposta parecida com a do Senhor. E Ele nos dá o modelo, nós temos que ser imitadores dEle, e esse é o nosso chamado. Quem recebeu a compaixão de Deus tem o chamado para demonstrar compaixão pelo seu irmão. E em quinto lugar, a quinta razão que Jesus nos dá aqui: quem não perdoa, coloca a si mesmo debaixo do juízo de Deus outra vez. Preste atenção. Quem não perdoa, coloca a si mesmo debaixo do juízo de Deus outra vez. O sujeito foi perdoado, ele não perdoou o seu irmão, e aí ele ficou debaixo de novo do juízo daquele rei. Diz aqui o verso 34, e indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus diz assim: não brinque com isso. Não pense que a vida cristã é um circo. Não pense que a vida cristã é uma bobagem. Você pode levar de qualquer jeito. Você pode fazer a sua. Não pense isso, porque é sério. E aí Jesus diz assim: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo, verdadeiramente, não perdoarem cada um a seu irmão. Isso é tão sério, que na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Uma questão seríssima. E a pessoa que se desvia disso e dessa expressão de misericórdia na vida, especialmente no lar, ela se coloca debaixo do juízo de Deus outra vez. Bom, eu quero encerrar. Deixa eu ver que oração aqui, né, irmãos? Que agora o encerrar, agora vai começar a mensagem, entendeu? Porque tudo isso aqui é o que Jesus ensina, mas a grande questão para nós sobre esse perdoar 70 vezes 7, que é esse ato contínuo do perdão. Perdoar 70 vezes 7 porque a gente tem memória. Perdoar 70 vezes 7 porque a gente não esquece. Eu perdoei uma pessoa hoje, eu perdoei um irmão hoje, mas amanhã o meu coração pode estar se enchendo de novo de um monte de sentimento em relação àquela pessoa e eu perdoo de novo. Perdoar 70 vezes 7, essas ofensas. Mas a questão, meus irmãos, é que quem perdoa 70 vezes 7 não corre o risco de ser abusado pela pessoa que está praticando as suas violências. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que sabe qual é a grande dificuldade nossa para perdoar, irmãos? É que a gente tem medo assim que se eu perdoar, a pessoa vai montar em cima. É ou não é? Não é esse o grande medo? Se eu perdoar, vai ficar por isso mesmo. Se eu perdoar, essa pessoa vai fazer de novo. Se eu perdoar, aí as pessoas vão se aproveitar de mim. E aí, talvez uma grande barreira que a gente tem dessa expressão do perdoar 70 vezes 7 é esse medo que a gente tem de que se eu fizer isso, as pessoas vão se aproveitar. O filho vai abusar da mãe que perdoa. Está cheio de filho abusador aí, que abusa da mãe que perdoa. Se aproveita. Faz gato e sapato.
Aí a mãe fala assim, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que ficar assim, porque todo mundo montar em cima, é um negócio sério. Pessoa do mundo, já aconteceu isso? Eu já ouvi isso, viu, irmãos? Assim, a pessoa do mundo abusar do crente, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, assim. Ah, você não é crente? Tipo, você tem que deixar por isso mesmo, você não é crente. Né? Ah, se você é crente, você tem que aceitar tudo. É isso que Jesus está falando aqui? Perdoar é aceitar tudo. E muita gente tem esse temor. Um cônjuge que se aproveita da compaixão do outro, da disposição do outro de acertar, ele se aproveita. Mas aqui Jesus nos ensina que não. Perdoar 70 vezes 7 não é ficar aceitando 490 abusos do abusador. Perdoar não é a gente se encolher e deixar os outros fazerem gato e sapato da gente. Porque Jesus nos dá aqui uma dinâmica do perdão nessa parábola. Uma dinâmica para que justamente, porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7, como Deus tem nos perdoado, mas para que justamente essa atitude não vire abuso do outro, o outro folgado começa a se aproveitar. Para que isso não aconteça, Jesus nos dá uma dinâmica aqui. 3 pontos, e aí eu encerro. Primeiro, na dinâmica do perdão tem que ter ajuste de contas. Amém? Verso 23. Perdoar 70 vezes 7. Aí a gente pensa assim, mas aí todo mundo vai abusar, vai ser um negócio. Aí Jesus fala assim, não. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu o quê, irmãos? O que o rei resolveu? Ajustar contas com os seus servos. A dinâmica do perdoar não é só deixar para lá. A dinâmica do perdão exige ajuste. Tem que ter DR, vai ter que ter conversa. A gente vai ter que sentar na mesa e vai ter que conversar. Em Lucas, o texto paralelo, vou pedir para colocar lá Lucas 17, dá para achar aí a mídia? Lucas 17, verso 3 e verso 4, que é o texto paralelo aí a esse de Mateus. Lucas 17, verso 3 e 4, aí, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, irmãos? Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, se ele se arrepender, verso 4. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido. Agora põe o verso 3 de novo. Olha que interessante. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Essa questão do perdão é séria. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tem que ter ajuste de contas. A dinâmica do perdão, para o perdão não virar um meio para o abusador abusar da gente, a primeira coisa que tem que fazer, o perdão vai ter que acontecer na mesa da conversa. E às vezes tem que repreender a pessoa. Você vai ter que repreender. Falar assim, olha aqui, nós precisamos ter uma conversa séria. Você me machucou assim, 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 assim. E todos os casais aqui sabem como é que é isso, né, irmãos? No carro, a esposa fala assim, agora precisamos ter uma conversa. Fala, aí o trânsito para, não anda, é um negócio sério. Agora vamos ter que ter uma conversa. E tem que ter. Porque não é deixar para lá. Não é simplesmente falar assim, ele é assim mesmo. E o outro vai abusando. Vai abusando. E eu confundo perdoar com deixar o outro fazer o que quer. Mas não é isso aqui. Tem que ter esse acerto de contas. Muitas vezes tem que ter confrontação, irmãos, para que na dinâmica do perdão isso aconteça. A segunda questão que Jesus coloca aqui, tem que ter demonstração de arrependimento sincero para que haja convivência pacífica. Tem que ter demonstração de arrependimento sincero na dinâmica do perdão. Nós vamos conversar,
Nós vamos conversar. E eu não estou, isso desse jeito que está, não está legal. A gente precisa acertar os ponteiros aqui. Isso é perdoar. Isso é a dinâmica do perdão. E aí, Jesus nos ensina aqui que tem que ter essa expressão do arrependimento sincero para que haja convivência. O servo lá que devia 60 milhões de denários, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou que fossem vendidos a mulher, os filhos, consequências. Se você não se emendar, vai ter consequência. Você está pensando o quê? Vai ter consequência. Mas desse jeito que está, não dá para continuar. A gente precisa acertar esse negócio. É o que Jesus está ensinando aqui. Aí o sujeito faz o quê? Verso 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele demonstra, ele pede perdão, ele pede paciência, ele tem um desejo de reparar, um desejo sincero de reparar. Ele está ali e ele pede de joelhos: me perdoa. Eu reconheço a minha dívida. Eu reconheço isso que eu estou fazendo. Tem que ter essa experiência na dinâmica do perdão, para que esse 70 vezes 7 não se transforme num abuso. Pedido de perdão, arrependimento sincero, e tem que ter mudança também. Amém, irmãos? Tem que ter mudança nas pessoas, nessa dinâmica de perdão. O sujeito pediu perdão, o rei perdoou. O que ele fez com o irmão dele logo quando ele saiu dali? O verso 28. Eu gosto dessa expressão assim: saindo, ele encontrou um dos seus conservos. E o que ele fez? Ele agiu, diz aqui Jesus, sendo uma pessoa malvada. Que é assim que o Senhor chama ele, servo malvado. Eu perdoei você, a gente tratou, mas quando você saiu, você agiu com maldade, você foi malvado. Ou seja, o sujeito mudou, teve uma transformação de vida ou não? Não teve, pois na dinâmica do perdão tem que ter conversa, tem que ter acerto, tem que ter demonstração sincera de arrependimento e tem que ter mudança. O sujeito não pode sair da conversa e continuar sendo malvado. O sujeito não pode sair da conversa e continuar sendo folgado. O sujeito não pode sair da conversa e continuar tudo do mesmo jeito e fazendo pior, porque parece que ele piora aqui. Isso acontece. E tem que ter essa dinâmica do perdão nos nossos relacionamentos. O sujeito cai de joelho, fala para a mulher assim: nunca mais vou beber, meu amor, mas nunca mais, meu Deus, nunca mais vou aprontar, nunca mais vou fazer. Cai de joelho, pede, dá flor para ela, dá uma caixa de bombom. Você fala assim: ah, então tá bom, tivemos uma conversa, se arrependeu, beleza. Ele sai dali e vai para onde? Não pode. Na dinâmica do perdão não pode, senão começa a virar abuso. E finalmente, diz Jesus aqui, que se não demonstrar mudança sincera, tem que ter disciplina. Amém, irmãos? Se não demonstrar mudança sincera, tem que ter disciplina. O que aconteceu com o sujeito? O que o rei fez com ele? Mandou ele para a prisão, até que ele pague a sua dívida. Mandou. Tem que ter a pessoa tem que entender que a gente não vai poder se relacionar com essa bagunça, com esses abusos, a gente não vai, tem que ter mudança, e se não tiver mudança, vai ter que ter disciplina. Vai ter que ter. A gente tem que acertar essas coisas, porque senão não funciona. E essa expressão de perdão acaba virando abuso na nossa vida. Então Jesus, veja como Jesus é sábio aqui. Tem que perdoar, irmãos?
Sempre tem que perdoar. Mas como é que a gente perdoa? A gente perdoa dentro dessa dinâmica. A gente perdoa por aquelas razões que Jesus nos deu, porque Deus nos ama e nos perdoou, perdoa sempre. Mas a gente perdoa a pessoa, a gente chama para a conversa, tem que ter acerto, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança. E a pessoa precisa entender que para nós andarmos juntos em harmonia e paz, os dois lados precisam fazer sua parte sempre. Isso na família, isso no casamento, isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir as crianças. Quero chamar as crianças para virem aqui. Elas vão vir para cá. Eu não sei como é que vai acontecer. Então nós vamos, olha só, nós vamos ouvir agora então uma apresentação das crianças. Pode vir para cá, Rose, Vanessa, podem vir para cá, se preparar aqui. E aí depois da apresentação das crianças, eu quero orar com vocês. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Deus te abençoe. Nós somos gratos a Deus pelas nossas mamães, cada um pela sua mamãe, e também somos solidários às mamães que hoje sofrem, num dia como hoje, às vezes mamães que não têm mais os seus filhos, ou mamães cujos filhos não se falam. Somos solidários e nós oramos por vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa homenagem, obrigado pelas nossas crianças, obrigado, Pai. Obrigado pelas nossas mamães, cada mamãe aqui nesse lugar, obrigado. O Senhor conhece os nossos lares, o Senhor conhece os conflitos, Pai, que cada um carrega, e nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus, que haja cura para as nossas famílias. Onde precisar de cura, nos relacionamentos familiares, que haja cura para as nossas famílias. Curas no coração, que através do exercício do perdão, pessoas sejam curadas e se reconciliem. Pessoas sejam libertas, Pai, de mágoas, de amarguras, de ressentimentos, que às vezes podem durar até anos e destruir vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa os casais, os casamentos. Abençoa, Senhor, nossos lares. Abençoa os nossos filhos. Guarda, Senhor, de todo mal. Abençoa, Pai. Nós pedimos porque nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor, do Teu amor sendo derramado sobre nós. E que nós, esse amor de Cristo, também através de nós, Ele entre nos nossos lares, nas nossas famílias. Cura, Pai, o Teu povo. Nós, com muita gratidão, oramos pelas nossas mamães no dia de hoje. Nós as abençoamos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.